Estamos de volta aqui no Pra Fora do Casulo, no Amor da Grande BH, com a maravilhosa professora de inglês. Ela, que se chama Suzana Laia. Sim, a gente está falando aqui sobre vergonha, abordamos o tema vergonha no inglês. Ela contou pra gente que passou muita vergonha lá nos Estados Unidos, não foi? Sim, eu sentia muita vergonha. Até conseguir se libertar, né? E hoje ser a professora de inglês que ela é há 9 anos aí atendendo alunos no mundo todo. E Suzana, conta pra gente então, você viveu a sua experiência de muita vergonha para falar o inglês. E o que leva a pessoa, o que leva o aluno, os seus alunos, o que eles trazem para você como bagagem de vergonha na hora de aprender e principalmente de falar o inglês? Tem vários fatores, né? Como eu contei a minha história aqui, pode ser um trauma, uma experiência ruim que você teve no início do aprendizado, que você carrega isso com você por muito tempo, até se livrar disso, né? Mas pode ser também o medo do julgamento de outra pessoa, medo de cometer erros, né? E tudo isso a gente vai trabalhando nas aulas também, né? Que tá tudo bem cometer erros, né? Que nós somos humanos, vamos cometer erros mesmo. É isso. O que eu percebo dos meus alunos é exatamente isso. Muito medo do que o outro está pensando, do que o outro vai dizer, né? E um desejo de performar muito bem, assim como você performa no português, né? Então, você já tem um cargo aí alto, você fez vários cursos de oratória, você fala português muito bem, e aí você quer performar da mesma forma no inglês. Só que é a sua segunda língua, primeiro fator, né? E você estudou muito menos inglês do que português, né? Todos os cursos aí, o exemplo que eu dei aqui de oratória, todos os cursos que você fez, você não fez em inglês. Então, acho que as expectativas, né, não batem, assim. Sim. A gente precisa de mais treino. Se você quer performar tão bem no inglês quanto no português, você precisa de mais treino, você precisa de mais prática, né? Mas isso não é uma questão de se envergonhar. Sim. Né? Você tá num ponto X da sua jornada e trabalhando mais nisso, você vai chegar lá onde você quiser. Mas a gente precisa trabalhar essa mentalidade, né? De que se eu não falo tão bem quanto eu gostaria, não é porque eu não posso, não é porque eu não consigo, é porque realmente você ainda está num período ali da sua jornada e precisa andar um pouco mais. E você vai chegar lá, né? Eu falo que não tem outra saída. Se você continuar estudando e treinando e praticando, você vai chegar lá onde você quer. O que acontece é que as pessoas geralmente não chegam porque desistem no meio do caminho, né? Exatamente. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho mais idade pra isso, tenho que aprender quando é jovem. Essa questão de idade interfere? Não interfere. As crianças aprendem de uma forma diferente. Que criança é uma esponja, né? É uma esponjinha, eles aprendem diferente. Mas a idade não influencia, gente. O inglês você precisa de exposição e você precisa de prática contínua. Então, não interessa se você tem 20 anos ou se você tem 50, né? Se você tem essa exposição e você tem a prática constante, você treina e você pratica constantemente, você vai aprender, né? Não tem essa questão, não. É um mito mesmo. Exatamente. E qual que é o impacto maior, assim, da vergonha no aprendizado do inglês, assim? Você falou dos motivos, né, que levam as pessoas a sentirem vergonha, mas um impacto maior, assim, a pessoa realmente, ela trava e começa a buscar, o que essa pessoa busca, assim? Qual que é a trava principal dela? Dificulta muito, né? Tem muita gente que trava mesmo. Treina ali na aula e na hora que chega, trava. Esquece. Esquece. É realmente uma questão emocional, né? Você, voltando ali do medo do julgamento e essa vergonha de cometer um erro que precisa ser tratada, né? O inglês, o nome da minha empresa é até I Dare You to Speak, né? Que significa? Dare, eu te desafio a falar, mas o dare também tem um significado de ousadia. Olha. Então, você precisa ser ousado para você aprender inglês. Você não pode ficar no seu cantinho, né, e ficar ali na sua zona de conforto. Então, a gente precisa dessa ousadia mesmo para você aprender. E a vergonha, ela não deixa, né? Ela te trava, ela não deixa você sair da sua zona de conforto. Ela não deixa você ir... explorar mesmo, né? Explorar o mundo, mostrar o que você sabe. Socializar. Então, socializar, né? No meu caso, eu perdi muito nessa questão social, porque eu ficava com vergonha de conversar com as pessoas. Então, imagine tantos amigos que eu poderia ter feito, né?
mas eu ficava com vergonha. Então, eu acho que o maior impacto é esse, você se limitar ali na sua zona de conforto por causa da vergonha, porque você tem medo do que o outro vai pensar, porque você tem medo de cometer um erro, sendo que é através do erro que você vai aprender. Né? O erro, acho que em todas as áreas, mas vou pro inglês aqui, o erro, eu falo que ele são os degraus que você precisa para atingir onde você quer chegar, né? O seu objetivo. Sim. Então, a gente pode começar a olhar o erro como um aliado ao nosso aprendizado, né? E uma coisa que eu tô pensando aqui, enquanto você está falando, eu tô pensando aqui em outras coisas. Quando a pessoa, ela é tímida, existe uma diferença entre timidez e vergonha, que eu falei no bloco anterior, mas quando a pessoa é tímida e ela tem aí o sentimento de vergonha com mais frequência, como essa pessoa, então, vai conseguir aprender a falar o inglês se ela, de fato, tem uma dificuldade genuína ali de socializar? Existe outra forma de conseguir aprender que não seja assim como a gente, que é mais extrovertido, chega metendo a cara e falando e tudo mais? Existe outra forma? Entra de cabeça, né? Às vezes a pessoa não vai consegue. mais devagarzinho, E de fato, às vezes, faz parte da personalidade da pessoa, né? Sim. Essa timidez. Sim. Como essa pessoa pode fazer? Acontece muito também. Nas primeiras aulas a pessoa tá bem timidazinha, né? E depois ela vai se soltando. Você precisa de um ambiente que você confia, né? Então, estar ali com pessoas que te ajudam, que não ficam te criticando o tempo todo, né? Isso ajuda bastante para você ir ganhando confiança, né? E começar a se expor um pouco mais. Você pode ir se expondo devagarzinho, né? Num ambiente que você conhece e tal. Isso ajuda bastante. E tem algumas técnicas também, né? Até já comentei com você uma vez sobre o corpo, a linguagem corporal, como isso ajuda. Às vezes você entra num lugar muito novo, você vai estar numa situação diferente, né? Que falar o inglês é diferente do que eu falei antes. E aí você, sem perceber, você se retrai, né? Cruza os braços, fala baixinho. Então, quando você sabe que você vai passar por essa experiência de falar inglês, que é algo novo, você já pode antes treinar o seu corpo, fazer aquela pose da Mulher Maravilha, né? Pra você já ir se sentindo mais confiante. Isso ajuda muito. Eu não fazia na época porque eu não sabia. Hoje em dia eu já faço isso quando eu tô insegura e tal. Eu já me olho no espelho, né? Tem afirmações positivas também, né? Sim. Tem muita gente que critica, mas pra mim funciona. Eu faço as minhas afirmações positivas, eu faço, né, as poses, e isso me ajuda muito quando eu vou enfrentar um desafio, né, algo que é desafiador pra mim. Então isso pode ajudar os alunos também. E também outras formas de se expor, por exemplo, filme, tem gente que gosta de jogo, vídeo, música em inglês. Isso também contribui? Contribui, tudo contribui. Você precisa achar algo que é importante pra você. Né? Então, se você gosta de jogos, você pode estudar com jogos, você pode praticar com jogos, né? Você precisa encontrar coisas que são boas pra você, que fazem sentido pra você, né? Você ficar estudando coisas que você acha que você nunca vai usar, né? Ficar a vida inteira então, verbo to be. Isso não é legal, Isso não é legal. Então, buscar coisas que você gosta, né? Os alunos que gostam de estudar, que encontram isso, né? Que encontram prazer ali, são os que evoluem mais. Sim. Porque primeiro você não vai desistir, já que você tá gostando ali do que tá acontecendo, né? Da forma como você tá estudando. Então você não vai desistir, você vai ir até o final. E a gente nunca para, na verdade. Não né? para, a vida inteira, né, gente, estudando. É o lifelong learning. Então isso contribui também para um desenvolvimento e para uma jornada mais leve e eficaz também. Isso também, então, faz parte das técnicas, né, que você falou para conseguir superar e lidar com essa vergonha de aprender o inglês, né? Sim. Então, todos esses pontos e mais alguma outra dica, assim, preciosa? E a dica preciosa é o autoconhecimento, né? Que a gente precisa. Você precisa entender por que você tem essa vergonha. Da onde que tá vindo, né? É o medo de errar, é o medo do julgamento, é um autocrítico muito alto, é uma expectativa irreal. Então, quando você descobre, por que eu tô com vergonha? Né? Olha isso, encara isso aí. E aí depois você consegue buscar formas para sair dali, né? Em casos mais severos, assim, realmente a gente precisa de, né, como você falou, terapia. O terapeuta vai
vai te ajudar, um psicólogo vai te ajudar, né? Uhum. Mas às vezes não, às vezes é só realmente uma questão de olhar, né, encarar aquele problema e resolver sair dali, né? Não, eu vou sair daqui dessa zona, dessa zona de vergonha, exatamente. E tem gente que diz assim, por exemplo, você tem que aprender a pensar em inglês, você tem que começar a pensar em inglês. Como é que pensa em inglês, gente? Se a pessoa não consegue nem falar. Eu não concordo muito com isso. É mesmo? Eu acho que acontece de forma natural, através da exposição. Então, se você já viu ali uma coisa escrita, você já viu um vídeo, você já faz aquela identificação naturalmente. Sim. Mas eu acho que é realmente algo que vai acontecer naturalmente. Mas não precisa ficar forçando. Se forçando. O que é prejudicial é a tradução ao pé da letra, né? Isso pode prejudicar também o seu aprendizado, porque algumas coisas não fazem sentido, né? Quando traduz, né? Você precisa entender a cultura ali por trás, né? O que aquilo significa, olhar um contexto. Então, expressões idiomáticas não fazem o menor sentido de traduzir do português para o inglês ou do inglês para o português. Isso sim atrapalha. Mas o pensar em inglês, igual eu falei lá no início, como a língua é uma experiência, isso vai acontecendo através das suas experiências. Sim. Então eu já vivi uma experiência e aí quando acontece de novo eu já vou direto para aquela experiência que eu tive, né? Eu não preciso mais ficar traduzindo. Isso acontece de forma natural. E essa expectativa de querer pensar em inglês, fazer orar em inglês, fazer tudo em inglês, isso também atrapalha, né? Porque... Sim, porque é um peso a mais, né? Cada um tem uma forma de aprender. Sim. Então, é claro que existem métodos que você pode ir testando, mas cada um tem um jeito e você precisa identificar esse jeito. Aí vem o autoconhecimento. Então, o que funciona pra mim, talvez não funciona pra você. Sim. Então, aí eu quanto professora, né, mostro pros alunos vários caminhos e a gente vai ali analisando o que funciona pra cada um. Então, cada um vai escolher ali um caminho que funciona melhor, né, pra ele. E isso é o que traz peso e também faz com que a pessoa, de novo, traz o sentimento de vergonha, né? De vergonha. E fica frustrada, né, porque fulano aprendeu assim e eu não. É porque vocês são diferentes, não tem problema. É só isso, né? É só isso. É só um jeito. Aceite, tá tudo bem, encontre a sua forma, o seu jeito, né. Eu lembro que essa questão do pensar em inglês, já me falaram isso já. É. E teve uma época que eu, assim, queria orar, por exemplo, uma oração. Aí eu vou orar em inglês. Aí eu começava, my God, e Deus, esqueci o que eu tinha que falar, como é que é? Aí não vai nada. Muito interessante seu exemplo, porque, de novo, volta a questão emocional. Tem algumas coisas, por exemplo, orar e ler a Bíblia, eu gosto de fazer em português. Porque eu tenho um relacionamento com Deus como se fosse meu pai. Sim. E eu sempre conheci ele, desde quando eu era bebê, falava com Deus em português. Aí, de repente, eu vou falar em inglês com meu pai, entendeu? Pra quê? Eu vou ler a palavra que eu li, sempre ali em inglês, então eu não gosto. Parece que... Que interessante, gente, olha só. E também, eu tive também outra experiência quando eu tive meus filhos, que várias pessoas perguntam, você fala inglês com eles e tal? Eu não falo, eu falo em português, porque tem também a questão afetiva. Sim. Então, como o português é a minha língua materna, apesar de ser fluente em inglês, português ainda é minha língua materna. Quando a gente tem esses relacionamentos afetivos, a gente tem a tendência de ir para a nossa língua materna. Interessante, né? E várias pessoas, já conversei com várias pessoas elas, algumas, não todas, algumas falam inglês com os filhos, mas várias pessoas também me relatam isso. Ou quando vai conversar com um bebezinho, né? Tá ali no ambiente inglês, mas você vê um bebezinho, você quer falar, que fofinho! Ao invés de falar, oh, how cute! Porque a sua emoção fala mais forte ali e você tem essa memória afetiva. Sim. Então tem algumas coisas que você quer voltar pra sua língua mãe. Exatamente. Né? Falar que alguém é lindinho, fofinho, alguma coisa assim. A gente tem essa tendência de voltar pra língua mãe. É muito mais legal falar fofinho do que só cute, né, gente? Tem algumas coisas que a gente quer a língua mãe. Que é a língua mãe. E uma coisa que é interessante também, e o seu marido? Seu marido também deve ser fluente, porque você é fluente. Gente, eu sou uma pessoa, ele é outra. Exato. Exato. Já te perguntaram isso também? E Já o seu marido? Já me perguntaram. Santo de casa não faz milagre, dizem, né? Pois é uma vergonha você ser fluente em inglês e o seu marido não ser. Gente, mas eu fui lá estudar, né? Exatamente. Aí voltamos no que a gente falou vergonha. Da vergonha, mas também do aprender por osmose, né? Porque você
vai para os Estados Unidos, mas não estuda, não quer dizer que você vai ficar fluente. Sim. Certo? E a pessoa sente vergonha também por dizer que esteve lá e que não voltou fluente. Acontece isso também, Acontece né? também. Imagino que você deva ter alunos assim também, né? Sim, sim. Ô, gente, olha só, é a importância mesmo de criar um ambiente inclusivo e livre de julgamento, né? Como a gente está falando aqui, né? Exatamente. De não... Isso é muito importante, Ayandra, porque o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em tribos. Então, quando você quando você tem um desafio a enfrentar, né, o inglês é um desafio para várias pessoas, Sim. Você precisa ter esse convívio com pessoas, com uma comunidade que vai te ajudar. Você não precisa fazer tudo isso sozinha, sozinha, né? Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Então, a gente precisa, sim, ter uma comunidade, ter pessoas que vão te ajudar, né? Compartilhar as dificuldades é muito importante e ajuda, né, a eliminar essa vergonha. Não sei se eliminar, mas... conseguir lidar, né? Lidar, exatamente. Essa Sim. palavra é perfeita. Conseguir lidar com a vergonha. Porque ali você entra numa comunidade de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Você percebe que, nossa, não sou só eu que cometo esse erro. Não sou só eu que tenho essa vergonha, que tenho essa insegurança. Nós estamos todos no mesmo barco. Sim. Então, isso faz com que você sinta uma leveza maior, né, e consiga lidar mais com a vergonha, com os seus desafios pessoais, né? A gente precisa, sim, de um grupo, estar em grupo e viver em tribo mesmo, Sim. de pessoas que ajudam um ao outro, né? E ser a pessoa também, e não ser a primeira pessoa que se julga com tanta crueldade, né? Exato, exatamente. Então, assim, porque como você mesmo falou, a gente vai cometer erros. E se eu for tão cruel comigo se eu fosse tão cruel com os outros quanto eu sou comigo mesmo, nem amigos eu teria. Já ouviu essa frase? Eu já ouvi isso de quando você cometeu algum erro, né? Pensa que é a sua melhor amiga. Você está conversando com sua melhor amiga. O que você vai falar pra ela? Né? Você vai falar que tá tudo bem, né? Na próxima você vai fazer melhor. Tá tudo certo. Você fez o seu melhor, né? Então é isso que a gente tem que falar pra gente também, né? Sim. Tá tudo bem. Na próxima eu acerto. Pronto. Né? E se não acertar, eu vou tentar de novo. De novo. Olha só. E Suzana, o que você acha como seria uma maneira que os professores, instrutores de inglês poderiam ajudar os alunos a superarem essa vergonha? Que não traumatizassem como a sua primeira professora fez. De que maneira? Coitadinha, gente, ela era legal, tá, gente? Ela é legal, tá, não foi gente? Maldade, foi só não. Realmente uma experiência minha. Não cancelem a professora. Então, eu acho que proporcionar esse ambiente seguro para o aluno é muito, muito importante. Né? Sim. Mais do que ensinar um monte de palavra ali, o aluno precisa se sentir seguro ali naquele ambiente. Né? Então, esse é o número 1. O professor precisa realmente fazer com que o aluno se sinta confortável ali naquele ambiente. Né, se for uma aula em grupo, que os alunos se respeitem, né, e a gente tem que fazer esse trabalho de liderança, né, de conseguir construir isso. Isso ajuda bastante, né, o aluno. Esse é o ponto principal. E depois, voltando aqui na ousadia, né, fazer com que o aluno se sinta capaz mesmo de ir cada vez mais para os mais vergonhosos, cada vez um pouquinho, né, um pouquinho mais... conversando um pouco mais e exaltar, né, as melhorias. E acho que é isso, né, o mais importante. E buscar não constranger a pessoa. Não constranger a pessoa, né. Não corrigir de forma muito incisiva, né. A correção, a parte da correção é muito importante, né. Tem muitos alunos que chegam com medo, né, de falar uma coisa errada que o professor vai corrigir. Então, eu tenho muito cuidado com isso na hora da correção, porque a gente não precisa ficar corrigindo tudo também o tempo todo, né? Tem partes específicas ali que a gente precisa. Hoje a gente trabalha com inteligibilidade, então não é o inglês perfeito, mas é inteligível. A pessoa te entendeu, então tá ótimo, né?
tá claro para a pessoa de lá, então a gente trabalha nisso, ao invés de, tem que ser perfeito, não, tem que ser compreensível, tem que ser claro, né? Então eu trabalho muito isso com os alunos também, Sim. né? Não trabalho nessas expectativas mesmo, né? Que eu passei por isso, do inglês perfeito, do inglês nativo. Não, você vai falar o seu inglês. Do né? seu jeito, eu sou brasileira, vou falar com... Não tem problema, né? Sotaque, não tem problema. Nossa, eu ia perguntar isso agora. É um peso que a gente carrega, né? De falar como nativo, mas você não é nativo, né? Não tem da jeito, fala inglesa. né? E tá tudo bem, né? Você precisa aceitar você, quem você é, a pessoa que você é. E falar o melhor que você conseguir. E que seja compreensível, né? Se for compreensível para o outro, tá tudo certo. E olha só, uma experiência pessoal aqui. Eu tive um professor americano, gosto muito dele do fundo do coração. Acho que ele não vai ouvir o programa não, mas vai que ele ouve, né? Gosto muito dele do fundo do coração, mas eu lembro que ele falava comigo assim, eu não aceito você falar inglês com sotaque de brasileiro. Olha... Mas eu sou brasileira. E, por exemplo, eu tenho uma palavra, a palavra mundo em inglês. Até hoje eu evito falar a palavra mundo em inglês. Porque ele me fez repetir 35 vezes a palavra. RL são bem difíceis. Que tem o né? RL no meio. Até hoje eu não falo. Se eu precisar falar qualquer coisa, eu uso qualquer sinônimo de mundo. Mas eu não falo mundo, porque ele me traumatizou. Você assim. traumatizou com a palavra. Traumatizei com a palavra? Não fala mais. Vai repetir 35 vezes até acertar. Ainda não ficou bom. Meu Deus, como é que fala essa palavra? É verdade, isso acontece muito. Muitos alunos chegam traumatizados mesmo. Assim, e aí você já vê, tá? Voltando à linguagem corporal, você já vê que a pessoa fica tensa, assim. Fiz uma pergunta, a pessoa tá assim, normal, relaxada. Fiz uma pergunta, a pessoa fica tensa. Sobe o ombro. ombro. Calma, né? Relax, respira. Às vezes eu falo, sabe? Respira, tá tudo bem. Então esse ambiente, né, mais relaxado, acho que é muito importante para o aluno conseguir se desenvolver e perceber que tá tudo bem, né, cometer os seus erros e falar do seu jeito, né, Sim. contanto que seja compreensível para o outro, né. E tá tudo certo. E os benefícios, né, que isso traz, tanto emocionais quanto psicológicos, né, de conseguir superar essa vergonha. Você viveu, sentiu esses benefícios e vive e presencia isso todos os dias, né? Então, assim, os resultados que os seus alunos trazem pra você, como que é, assim? Todas as vezes que a gente supera alguma coisa, né, é muito positivo pra gente, porque é um passo a mais, né? Sim. Você se sente mais confiante pro próximo desafio, né? Então, aqui a gente tá falando da vergonha de falar inglês, mas Sim. vergonha de qualquer outro... Se encaixa em todas as áreas. Todas as áreas, né? Eu acho que é muito importante você conseguir superar esses desafios, né, que a gente tem, para você passar pra próxima fase. Sim. Né? Então isso foi importante pra mim, isso é importante pros meus alunos, eu vejo muito isso neles, né? Já tive experiências de alunos que desligaram a reunião na hora que, vou fazer uma pergunta pra mim, desliga a reunião. Sério? A internet caiu, desculpa. Aí depois eles vêm falar, exatamente, vêm falar comigo. Aí, então na próxima eu acho que um passo de cada vez, entendeu? Sim, sim. Na próxima você não desliga, tá? Você responde. Então um passo de cada vez e ser honesto consigo, né? Sim. Quando você tem essa dificuldade, você pode falar, né? Traz isso para as pessoas que estão ali com você. Olha, eu tô aprendendo, então você pode falar um pouco mais devagar, porque ou quando você não entende alguma coisa, pede para a pessoa repetir. Não tem problema nenhum. Hoje a gente vive num contexto global, né? E a maioria das pessoas que falam inglês não tem a língua inglesa como língua nativa. De fato. Então isso, gente, é tão natural, é tão normal alguém falar uma coisa muito rápido e você pede para repetir. É tão normal alguém não entender e você também precisa repetir. Não é vergonhoso, né? Em ambientes globais, tem gente de todos os países falando inglês, todos os sotaques. Cada um falando do seu jeito. Cada um falando do seu jeito, o melhor que pode. Então, assim, não é vergonha nenhuma, né? Você não saber falar alguma palavra, ou você falou errado, isso é normal. É claro que você sempre vai querer evoluir, sempre vai querer melhorar, né? É o lifelong learning. Sim. E você vai melhorar através dessas experiências. Então, não é vergonha, não é vergonhoso, né? Você é um guerreiro, né? Você tá ali, na sua segunda língua, saiu das suas zonas de conforto, Nossa. aprendeu uma língua diferente. Já é um né? desafio e tanto é um vencido, desafio gente. e tanto, né?
Ao invés de ficar com vergonha ali, você tem que se parabenizar, Uhum. né? Eu Exatamente. acho fantástico. Nós somos fantásticos. A gente aprendeu uma segunda língua, né? Poxa, não é? E é muito, eu acho que isso sim a gente pode deixar de mensagem final, assim, né? É, De reconhecer aquilo que você está fazendo de esforço, porque é um esforço muito exatamente. grande. Né? Reconheça o seu esforço, né? Valorize o que você já conquistou ali, né? Se antes você não sabia nada, hoje você já consegue pedir a sua comida. Uhum. Ou antes você sabia só se sobreviver, agora você já entra numa reunião, você já faz uma apresentação, Sim. né? Então, a gente precisa olhar a nossa jornada com carinho, Uhum. né? A gente precisa ser mais gentil conosco, né? Seja gentil com você, como diz a Raquel Smith. Isso. E ousado, gente. Vamos ser ousados, vamos lá. Ousadia e alegria, como diz você. Não é pra se esconder, não é pra se encolher, né? Ocupe seu espaço no mundo e vamos lá. E vamos lá. Let's go, let's Suzana, do it. como as pessoas podem te encontrar no Instagram? A gente já está chegando no final do nosso programa. Como as pessoas podem te encontrar? Quem gosta e quer vencer essa barreira e aprender a falar o inglês, como as pessoas te acham no Instagram? Vocês podem me encontrar no Instagram, Suzana Laia Teacher. Uhum. E entra lá, tem vários conteúdos lá que eu posto com Muito frequência. bacanas. Então vocês podem entrar, pode mandar uma mensagem pra mim também, se vocês vierem daqui, né? Uhum. Fala lá que me ouviu no programa da Ayandra, pra Isso. fora do casulo. Na Rádio Minas BH. E vamos sair desse casulo, né? Isso aí, também é um casulo, né? Então é Suzana com Z, Isso. Laia, L-A-I-A. Isso, Certo? Suzana Laia Teacher. Teacher, isso. Vou colocar lá nos stories do perfil da Rádio Minas BH para as pessoas também te encontrarem lá, te seguirem, te mandarem mensagem, não é? Perfeito, isso. Você vai Pode lá- me mandar mensagem, suas perguntas, que eu respondo. Isso aí. Gente, olha, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram aqui até agora. Suzana, eu quero te agradecer imensamente mesmo. Muito obrigada, Ayandra. O prazer foi meu. Adorei estar aqui. E eu não sei vocês, mas assim, eu quero que a Suzana volte mais vezes. Oba! Mas eu só não chamar. vou fazer entrevista em inglês, hein? Não vou fazer. Ah, Será? come on. Será, gente, que eu vou vencer Vamos essa fazer vergonha? algumas perguntinhas, um passo de cada vez? Ai, vai me entrevistar Na em inglês. próxima a gente faz uma pergunta A gente em troca as inglês. cadeiras. Você tenta de calça isso daí. Uma pergunta, depois vai duas e assim a gente vai. O que Vai você acha? passando, vai passando. É. Eu acho. Bom, vamos encerrar esse programa, mas que eu começo a sentir vergonha aqui, hein? Olha, gente, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Na próxima semana, toda terça-feira, a partir das 17 horas, tem Pra Fora do Casulo de novo. Então, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e fiquem bem. Até mais.